Fala galera, beleza? Estamos aí em mais um programa Luz, Câmera e Unção. E hoje ainda no nosso mais um nível que estamos crescendo aí sobre combate ao suicídio. E comigo aqui hoje está a Thali, a psicóloga aí fantástica, que vai nos dar uma ajuda sobrenatural. Se liga aí, não perde esse programa! E aí pessoal, beleza? Então, hoje mais uma gravação do nosso programa Luz, Câmera e Unção. E junto comigo a nossa amiga, a psicóloga aí, Thali. Thali, dá um oi pra galera aí. Tudo bem? E hoje nós vamos conversar com ela aí. Eu tenho uma pilha de perguntas que vai ajudar você e que talvez vai trazer resposta para você. Talvez não, temos certeza que vai trazer resposta para vocês aí, que estão curtindo aí. Então pessoal, olha só. Nosso combate hoje, nós compramos uma luta nessa temporada contra o suicídio e estamos trabalhando com várias pessoas e entrevistando várias pessoas. E hoje a nossa amiga Thali aqui vai nos esclarecer, em primeiro lugar, ela vai nos trazer o que levou ela a ter esse desejo, né, de fazer algo com uma faculdade de psicologia. Em primeiro lugar, eu acredito que tem que nascer um desejo, e nós vamos entender um pouco disso. E aí, nesse decorrer da nossa conversa, ela vai passar para nós as informações do procedimento para nós combater isso. Nós queremos evitar o maior número de pessoas a ficarem cegas nessa área e se perder. Então, contigo a palavra, minha amiga aí está em casa. Tudo bem, então? Bom, você me perguntou por que eu escolhi psicologia. Isso aí. Eu sempre digo que a psicologia me escolheu, porque desde que eu me lembro, eu queria fazer psicologia. Eu amo as pessoas, eu amo a mente humana, né? Estudar isso é o que eu amo. Olha aí, viu? Então ela está mostrando, está fazendo uma coisa, está fazendo o que ama, ela acabou escolhendo uma profissão que ama. Mas você escolhendo essa profissão que ama, você está fazendo algo que me faz lembrar na palavra de Deus que diz: ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então esse amor de conhecer as pessoas é a forma de você ajudar as pessoas. Então nós temos certeza que nessa sua profissão você já está ajudando, já ajudou e vai ajudar muitas pessoas ainda. Então com esse nosso tema, com algo do coração dela que é a psicologia, combatendo hoje o suicídio, a pergunta é a seguinte. Primeiro, vamos jogar agora direto. O que você entende, não o que? A psicologia, mas você, Thali, vamos falar você, Thali, tá? Entende que pode levar ao extremo a pessoa chegar ali e desvalorizar a própria vida ao entender que o único escape para ela é o suicídio. Bom, são vários caminhos que nós podemos olhar nessa situação, né? As pessoas acham que é só a depressão que pode causar o suicídio. Cara, eu pensava que era mais isso aí mesmo, que a chave era só a depressão. A pessoa está em depressão e em seguidinha vai para o suicídio. Mas olha aí. Não é só isso. E aí o que as pessoas pensam? A pessoa depressiva, que chora, que está no quarto, que não quer sair, é essa pessoa que tem tendência a cometer suicídio. E não é? Achei que é só essa ou não? Não é só essa. Olha, ó, se liga aí, hein? Né? Então acho que é isso que a gente precisa conversar hoje. Não são só essas pessoas. Com certeza, né? Quem tem depressão já está desmotivado com a vida, já, né, não vê muita esperança. A pessoa assim fica sem energia para viver, sem energia para sonhar, né? Então ela não vê sentido em continuar vivendo. Mas não são só as pessoas depressivas, né? Eu até conheci um caso de um rapaz que se suicidou. Ele tinha 19 anos. Nós não víamos traços. Ele estudava, trabalhava, saía com os amigos, tinha uma vida normal. Normal. Uma vida bem camuflada, vamos colocar assim. Então, o que nós desconfiamos, né? Uso de substância, ou até uma depressão camuflada que ele não abria para ninguém. Inclusive ele fazia terapia, mas não abria. Né? Então de repente ele buscou ajuda, mas a ajuda, ele se limitou na própria ajuda, ele não abriu a ajuda dele. Na verdade não é que ele buscou ajuda. Os pais
motivaram, né? Viram que talvez tinha algo estranho, motivaram que ele buscasse terapia, mas ele nunca quis falar sobre isso, nunca quis se abrir. E aí buscou refúgio no uso da substância e aí acabou cometendo suicídio. 19 anos. Mas isso a gente vê muito, né? Não tem o que pareça. Mas interessante que você falou que, por exemplo, às vezes a gente tem uma caixinha fechada do entendimento de que o passo principal para a pessoa entrar no suicídio é isso, é um sintoma da depressão. E aí você dá um caso para nós de um rapaz que aparentemente estava bem, e você falou algo ali, a família tentou ajudar esse rapaz. Como é que a gente pode, assim, me dar uma ajuda aí para o pessoal em casa, e como é que a gente pode, a família pode começar a detectar, tipo assim, ó, uma criança, 12, 13 anos de idade, ela já pode ter alguns sintomas de desejo disso, ou é loucura minha falando isso agora? Eu vou falar algo assim que eu acho que é fundamental, tá? Nesse tema, assim. Por quê? Porque às vezes, quando o adolescente, quando o jovem fala isso, o que os pais ou os adultos dizem? Tá falando isso para chamar atenção, né? Se o adolescente fala, ai, quero morrer, ai, queria sumir, ai, não quero, né? Não quero, enfim, tem. Aí lá, começa a cortar os braços, pulsos, e os pais olham também. E dizem assim, ah, esse aí, o guri tá mandando chamar atenção. É o que mais a gente ouve aí. Isso são sinais, né? Por mais que talvez seja por uma tristeza, por querer mais atenção dos pais, a pessoa teve uma atitude agressiva consigo. Não é qualquer um que tem coragem de fazer algo consigo mesmo. Se você verbaliza que você não quer mais viver, que você não, né, não tem, a vida não faz mais sentido pra mim. Se você verbaliza isso é porque tem algo dentro de ti. Então essa pessoa precisa ser cuidada. Precisa de atenção especial. Porque ali dentro já tem algo que pode levar ao suicídio. Então, às vezes um diálogo já em casa, que parece ser que no primeiro momento a família absorve e ouve dizendo assim, ah, essa guria está só chamando a atenção, mas ele já está numa conversa, ah, não quero viver, ah, olha, agora vou perder um ano da vida aí por causa da pandemia, por exemplo, que estamos vivendo ainda nesse momento, e não vou conseguir alcançar a faculdade que eu queria, eu acho que eu não quero mais nem viver por causa disso. Ele está verbalizando. Sim. E se isto não for levado a sério por as pessoas ao redor dele, já é um perigo. Sabe por quê? Porque quando um adolescente, um jovem fala isso, às vezes o adulto olha e diz, ah, isso aí é bobagem, né? Sim, olha só que bobagem que ele está falando. Só que para o adulto que é maduro, que já passou por situações, ele consegue lidar com aquilo. Mas o adolescente, para o jovem, o problema é real. E o problema é forte. É isso que eu trabalho com. Eu trabalho com crianças e adolescentes. Então é isso que eu trabalho com os adolescentes. Quando eles vêm com problemas, eu ouço eles porque os problemas deles são reais. A dor deles é intensa como eles estão falando, né? Na fase que eles estão, eles não sabem lidar. Isso, eles não têm estrutura emocional ainda para passar por essa dor, né? Exatamente. Se agora você falando em questão de idade, se nós for ver históricos de pessoas, quantos empresários que estavam bem sucedidos, homens de 40, 50 anos de idade, tiraram a própria vida, já tendo uma estrutura emocional de adulto, passando por várias situações, não conseguiu abrir, suportar aquele fardo e achou o caminho mais fácil, o suicídio, que é o caminho mais errado, lógico. Sim. Mas imagina então um pré-adolescente, um adolescente, que aquilo talvez seja o primeiro impacto emocional nele, e ele não sabe para onde fugir, e começou a declarar em casa a sua fraqueza, como você falou agora, e a família não deu bola. E o adolescente, o jovem, a gente tem que ter muito cuidado, porque eles estão numa fase, né, de passagem, de se descobrir, de incertezas. Então é uma fase complicada para eles. Então a gente precisa ter esse olhar atento, né? Outra coisa que eu me lembrei agora é que pessoas que têm histórico na família de suicídio também têm tendência a cometer suicídio. Ah, e se o pai se suicidou, o vô se suicidou, tem que ter cuidado. Muito cuidado. Tem que ter cuidado. Uau! Então vamos ver, são passos. Primeiro nós estamos falando, eles começam verbalmente, observar alguns familiares ali que já tiveram esse ato de suicídio, e isso acaba deixando um estímulo, vamos poder chamar assim,
na vida dos pré-adolescentes ou de qualquer outro membro, uma predisposição que tu vê fulano lá fez isso, o avô fez, o tio, e eu posso estar indo para esse caminho, vou fazer também. Então tem que ter um bom cuidado. Às vezes é inconsciente, não é eu vou fazer também, mas começa consciente, mas dentro isso é real, né? Então por isso tem que ter um cuidado. O que eu ia te perguntar, que gente, na minha experiência com adolescentes, jovens, até quando nós vamos com o Ministério Haja Luz nas escolas, a gente vê aqueles 100, 200 adolescentes que a gente apresenta a peça ali no final, e muitos deles vêm falar conosco. E eles choram e começam a contar um pouco, mas quase todos com os pulsos cortados, principalmente as meninas. Por que sim, a menina, agora você vai nos ajudar, por que a menina às vezes tem uma facilidade, não é facilidade, ela expressa essa dor, né? Me ajuda aí no linguajar correto, ela expressa essa dor cortando os pulsos, e o menino já não é tão, né, com a mesma frequência que a menina, que ele expressa essa dor. Por que a menina, ela tem, como você falou, ele já está com uma coragem, ela tem mais coragem de machucar o seu próprio corpo? Bom, talvez, né, agora sim, vamos criar hipóteses também, porque cada pessoa é diferente, né, então a gente não pode generalizar. Mas eu vejo assim que as meninas, elas são mais sensíveis, né, inclusive para buscar ajuda, né. São mais fechadas para buscar ajuda as meninas? Não, eu acho que elas são mais abertas para buscar ajuda. Inclusive, eu trabalhei um tempo numa escola e era assim incrível como as meninas vinham pedir ajuda, né? Depois do horário que eu estava lá trabalhando com eles, posso conversar contigo sobre isso, né? Estou me cortando. Situações em casa, geralmente, né? Situações da família desestruturada, geralmente era essa questão. Mas eu vejo que as meninas, elas pedem mais ajuda, né? Se cortam, sim, manifestam com mais frequência que os meninos, os sintomas. Mostram os sintomas. Os meninos são mais fechados, né? Como eu contei essa situação. Ninguém notava. Aquele menino fechado com 19 anos, ninguém desconfiaria. Não tinha nenhum corte, nada, né? Então, eu acho que as meninas manifestam essa ajuda, assim, com mais facilidade. E essa forma delas cortarem os pulsos se torna uma forma delas se manifestar também. Sim, o que eles dizem, né? Isso. Que alivia a dor interna, que o corte no pulso alivia a dor interna. Essa é a verbalização dos adolescentes, né? E aí a gente trabalha, assim, até vou trazer aqui uma estratégia que a gente trabalha com os adolescentes. Como essa menina que eu conversei na escola, eu dizia, não podia atender ela, né? Fazer sessão com ela. Sim. Porque era algo assim esporádico. Então eu dizia para ela, vamos usar estratégias, se tu tem vontade, porque acaba se tornando um vício também, aquela dor, né? Cortou, saiu, elas me verbalizam muito assim, que gostam de ver o sangue, sabe? Algo bem assim, forte, né? Forte. De dentro de si. De dentro de si. Imagina o que tá dentro delas, para elas gostarem. Porque para aquilo dali poder acalmar ela na realidade. Entende como é real a dor? Entende como não é para chamar atenção? Como é algo verdadeiro? Então a gente usa de estratégias. Se você quer sentir a dor, então usa um cubo de gelo e coloca ali até a vontade passar. Usa coisas que não vão te agredir, risca o braço. Então eu vou trabalhando essas estratégias para não ferir, né? Como se fosse um tratamento para ela ir amenizando. Isso. E desfocando desse sistema de escape dela que é o corte. Isso, exatamente. Que show! Tá, as meninas então elas realmente têm um coração mais aberto para pedir ajuda e os meninos são mais bloqueados. Mas assim, o que nós podemos levar em consideração assim, nessa fase já de pré-adolescente aí, entre 12 anos para cima, o caminho que pode levar mais assim, olha, é droga, é violência doméstica, é abandono dos pais, é questão financeira. Eu sei que tem uma enorme chave aí com tudo isso aí, que são passos que canalizam as pessoas a entrarem
Agora não posso dizer que a depressão, né? Employando a depressão para o caminho do suicídio. Mas qual é a chave maior entre o adolescente? Tipo namoro, é um impacto forte que leva isso neles? Para as meninas para as meninas desestrutura, né? É um impacto forte. Mas assim, como você disse, a gente não consegue citar todas as razões. Cada criança, cada adolescente tem sua estrutura, né? Por exemplo, se tem uma família desestruturada, vai crescer assim. Ele vai crescer desestruturado. Não vai saber lidar com as situações. Agora me veio outra situação. Se um jovem, um adulto tem alguma doença mental, também pode, né, ter suicídio por causa da doença mental, né? Uso de drogas, como eu comentei antes, às vezes eu não sei, né, o que eles sentem, mas eu sei. Então, né? Liberto disso, mas eu sei que você sente. Chega num nível, eu acredito nível assim, que tu nem sabe o que está fazendo, assim, sem dúvida. E muitos acabam cometendo suicídio também. Tem drogas que são depressoras, né? E tu cai num grau de depressão por causa da droga, né? Que ela ter baixa tua autoestima, que é para manter calmo a droga, mas ter baixa demais. Exatamente. Então, isso também pode ser causador de suicídio. Como eu falei, a família, a frustração, né? Enfim, é a estrutura interna que pode causar isso. E não tem como a gente dizer assim, olha, pais, façam isso que vai dar certo. Não tem uma receitinha que nem fazer um bolo, volta aqui, que vai dar certo. Não tem um manual, né? Pra ser pai. Que guerra, né? Verdadeira guerra, é uma verdadeira guerra. Então não tem como cada indivíduo com a situação. Só que daí o que nós podemos canalizar isso daí então? Esses adolescentes ou qualquer pessoa que ela busque ajuda. Que busque ajuda, né? O passo número 1 seria um reconhecimento do caminho que a pessoa está andando, que é meio difícil deles reconhecerem. Em algumas sessões assim que você teve com adolescentes, eles chegam na primeira sessão já dizendo, olha, eu me ajuda porque eu já estou arrebentando a corda, a última gota caiu no copo e explodiu. Depende. Se o adolescente quer ajuda, ele vai chegar e vai falar. Se ele quer ajuda, né? Se ele não quer falar, não tem o que a gente faça, né? Nem que vá para terapia se ele não falar. Nem que fica lá 10 sessões de terapia, ele vai dizer, ele vai estar escondendo. Então, na realidade, o passo principal é ele buscar ajuda e decidir abrir o coração. Eu acho que, como você comentou antes do copo que vai enchendo, nós, né? Se nós fôssemos esses adolescentes, esses jovens, e nós mesmos, né? Né? Normal. Como humanos, a gente não pode deixar o copo acumular, né? Não podemos deixar o copo encher. Então, quando vem aquele desconforto, procura alguém para conversar, alguém que possa te ajudar, né? Eu acho que procurar as pessoas certas é muito importante. Fechou. Porque às vezes tu vai procurar um outro maluco lá, que mais maluco do que tu tá, e aí vamos fazer junto. Né? Não, vai te entregar a corda, ou tu tá assim, vamos fazer uma roleta russa aqui, dá uma aí pra ti, outra pra mim, uma hora cai. Exatamente. Porque eu já fiz isso, entende? Eu tô falando de uma coisa assim que eu vivi, né? E eu tentei me suicidar 5 vezes, entende? Então eu já vivi esse sentimento de morte na minha vida. E a última vez eu tava como esse rapaz aí dos 19 que você falou, tu olhava e não dizia, o cara é uma benção, o cara aí, tu nunca vai dizer que ele ia fazer isso, mas bloqueado, como você falou, e não estava procurando uma outra coisa que você falou, fantástico, procurar a ajuda certa, pessoa certa. Então há um bloqueio nas pessoas. Então se tu for buscar uma pessoa lá que vai te dar corda, como você falou, é um perigo isso daí mesmo. Porque esse rapaz, até agora tu comentou isso, eu lembrei, ele procurou algumas pessoas antes, né? E essas pessoas não sabiam como ajudar, não sabiam o que falar. Então, claro, não é culpa das pessoas. Exato, também né? tem isso, né? Daqui a pouco ele procura um irmão e o irmão
por entender que aquele irmão ali é uma referência, né? Ou um tio, e esse tio não tem um preparo para fazer um cronograma e ajudar essa pessoa, esse adolescente, essa criança. E aí dá uma conversa tipo como um band-aid, né? Bota só um curativinho e aquilo ali vai inflamando dentro da pessoa, porque não soube tratar o ferimento. Exatamente. Mais ou menos isso que acontece. Então, por isso que eu penso assim nos outros também, na família que às vezes se sente culpada, né? Nos irmãos, nos próximos que cometeu suicídio e eu não percebi. Né? Tá, agora tu entrou numa área que tava esperando nós cavar para chegar lá. A gente entende, é uma coisa assim que é bem forte que eu vou falar aqui, que o suicídio é muito covarde. É forte isso que eu ia falar, que é covarde. Porque ele, além de ser covarde, ele é uma pessoa, me fugiu a palavra, egoísta. Porque ele se fechou no problema dele. Isso é uma coisa minha, posso estar muito errado. Espero estar errado, mas ao mesmo tempo. Eu vou debater Isso é para isso que você vem aqui, para me ajudar e ajudar a galera que está vendo o programa aí. Por isso que eu estou aqui. A ideia é aprender. Então nós vamos. E aí o que acontece? Eu vejo isso, por isso nós estamos juntos. Ele se prende no problema e quando ele comete o ato do suicídio, que para ele foi resolvida a situação, ele acabou de violentar e acabou de machucar muita gente ao redor, que essas pessoas depois, por que nós não ajudamos, se sentem até culpada por não ter feito nada para ajudar o filho, o pai, o amigo, a pessoa que for. Então assim, ele acaba esquecendo do redor dele que tem pessoas que amam ele, que tem pessoas que ajudam ele, que querem o bem dele, mas ele fica tão cego. Aí entra numa questão que já entra na parte que você falou agora aqui, da ajuda do especialista mesmo, que ele já se focou tanto, que cometeu o suicídio. Beleza. Mas, e os familiares lá? Agora você me ajuda. Eu vou colocar o meu ponto de vista. É para isso que você está aqui, como doutor aí na área. O que acontece? A pessoa que está indo para o caminho do suicídio, por que eu não considero que ele é egoísta e nem a outra palavra que tu falaste que agora eu me esqueci? Covarde. Covarde. Por que eu não considero que ele é isso? Porque ele está doente, né? Quando ele não pede ajuda quando o copo está enchendo, acaba que a visão dele fica cega, como você falou. Então ele não consegue enxergar. Não é culpa dele, né? Ele já chegou num nível que ele não já... Não é culpa dele de, vou ignorar as pessoas que me amam. Ele não consegue. Ele está doente. Então é o único caminho que ele enxerga para isso. A única solução é essa. De tão doente que ele está. Por isso que assim, o conselho que eu dou hoje e que se alguém está assistindo isso vai assistir, e talvez está passando, né, por uma situação assim, não deixe o copo encher. Tá, não, ok. Mas e os familiares que pensam isso que eu acabei de falar? Pensa lá, daí um familiar fico, poxa, que ingrato, hoje é uma mãe, imagina uma mãe perder um filho. A dor que é de uma mãe, um pai perder um filho e dizer, poxa, ele não pensou que nós íamos sofrer por causa da perca dele. Então, isso também pode encadear uma grande corrente de algo assim. Sim. Aí a questão dessa pessoa, ela não pode se culpar por a escolha dele, né? Não. Porque é como eu te disse, né? E como estava falando do copo, se ele não pediu ajuda, se ele não manifestou sinais, como você mesmo disse, a última vez que eu tentei, eu não manifestava sinais. Exato. Tem adolescentes, tem jovens que não manifestam sinais. E como é que os pais vão perceber? Né? E como eles vão ser culpados se não tinham sinais? Então não é culpa deles. A pessoa não quis. Isso aí. Né? Não é... Ótimo, a gente tem que entender, você que está vendo aí, não é culpa de ninguém. A pessoa entrou num estágio de doença, já num nível de doença, e ficou cega naquele, entendeu? O único escape era o suicídio. Então são duas coisas. Aí a gente está falando do fim, quando já cometeu o suicídio e o que aconteceu. Agora, se ele está manifestando sinais, como a gente estava falando antes,
Aí os pais têm que se atentar. O que a gente Aí falou entra antes para depois não adianta. Se manifestou sinais, se está falando que quer tirar a própria vida, ou pensamentos assim, queria sumir, não queria mais estar aqui, sabe? Verbalizações algo nesse bem sentido, suavezinho, assim. sutis. Vou fugir, vou embora. Porque às vezes é inconsciente, mas aquilo já está ali. Se teve tentativa, mais ainda, né? Se tem ideia, tem que estar atento. Se teve tentativa, mais ainda. Tem que estar próximo, tem que estar vigilante dessa pessoa. A gente até, quando tem um paciente que está com tentativa de suicídio, a gente avisa a família, olha, não deixa sozinho. Tira tudo que tem em casa que pode prejudicar, tira a medicação, tira coisas que ele possa se agredir, né? Então, estar vigilante em relação a atenção, o zelo tem que se tornar maior. Isso. Oferecer ajuda, né? Estar atento, perceber. Ouvir essa pessoa bastante, mesmo porque daí entra assim, ó, pô, eu não sou psicólogo, eu não sou médico, eu não tenho treinamento, eu não sou ninguém que recebia um conhecimento, sabe? Ele vem falar comigo mesmo sendo irmão, pai, um tio, ouve igual a pessoa. Mas é que às vezes a visão do adolescente está distorcida, né? E aí vai conversar com o pai, com a mãe, e o pai e a mãe vão explicar, não, a situação não é assim, meu filho, é assim, né? Então às vezes a conversa com o pai, com a mãe, com o amigo vai ajudar, né? Mas essa pessoa tem que entender que ela precisa ouvir. Ela ouvir. pode se dispor a ouvir, interessante é isso. Ouvir, não escutar. Opa. Porque tem diferença, né? Eu posso estar aqui escutando o que está acontecendo ali, mas não estou prestando atenção naquilo. Exatamente. Não demonstra uma preocupação. Aí falta o que seria amor. Se preocupar realmente com a pessoa, querer ouvir para tentar ajudar ela dentro da tua limitação, do teu conhecimento. A gente usa um termo na psicologia que é a escuta sensível, né? Que legal. Escutar sensivelmente as pessoas. Isso aí. Que bom! Bom, galera, então nós vamos resumir aqui então rapidamente com a Thalia aí, e a gente pôde navegar num monte de coisa aqui, e se deixar nós vamos embora até mais tarde aí conversando, passa do nosso horário do cronograma. Quero agradecer, eu aprendi muito, eu acredito que o pessoal vai ter resposta, e obrigado pela oportunidade de estar aqui no nosso programa, né? E vai ser bem-vindo outras vezes para nós conversar mais. Então eu quero te convidar para você ajudar alguém a vencer o suicídio. Nós compramos uma guerra e vamos vencer. Um abração, fique com Deus, e mais um programa aí, Luz, Câmera, Unção. Tchau, galera!